Olá, Áries, sejam muito bem-vindos ao canal Infate. Se você veio buscar uma mensagem para você nesse momento, através dos oráculos, da espiritualidade, um conselho, um encaminhamento, aqui pode ser um bom lugar para você receber uma mensagem no seu atual momento, ou para alguém de Áries que você está lidando e você veio saber como lidar melhor com essa pessoa. Lembrando que a leitura pode estar espelhada e a gente pode estar aqui falando sobre uma pessoa que você está lidando, não especificamente sobre você. Ok? Então, se nada aqui fizer sentido para você, passa para o próximo vídeo, porque não era o seu momento de receber uma mensagem e a mensagem foi para outra pessoa que estava assistindo, ok? Deixe sua curtida no canal, se inscreva no canal, dê o like aí, por favor, a troca generosa e justa, né, para o canal crescer e eu poder levar a mensagem para mais pessoas, tá bom? Desde já, obrigada por estar aqui e vamos iniciar a mesa de Áries. O que a gente vai falar aqui para Áries? E a leitura é para o momento que você chegar. Sonho. Começamos com a carta do sonho. Nossa, caíram muitas cartas, não vou aceitar, tá? Me dá devagar, por favor, as cartas, por gentileza. O forasteiro. Consciência. O mestre. Interessante. Além da ilusão de fundo de deck. Só um minutinho, por favor. Pronto. Tinha ficado muito escuro aqui, porque fechou o céu de nuvem preta. E aí ficou tudo escuro aqui e eu fui abrir aqui um pouco para poder ficar mais claro. Eu espero que esteja melhor para vocês enxergarem. Achei muito interessante esse começo de mesa. Vejo aqui, o que vem aqui está gritando na minha mente e me deu até uma certa vertigem. Alguém aqui teve um sonho. Essa carta de sonhos poderia falar sobre saudades, sobre ilusões, sobre projeções, sobre realizações, sobre vontades, desejos. Pode estar falando sobre tudo isso, tá? Principalmente aqui sobre saudades, sabe? Porque é o 6 de copas aqui também, né? E aqui tem o 5 de ouros, né? Mas aqui eu vou ler como o tarô pede, o tarô de Osho, tá? E não como o tarô comum. Eu vou ler aqui com as cartas que pedem e os temas que pedem, porque eu prefiro assim. E o que vem na minha mente, na minha intuição aqui para ser dito para Áries nesse momento, talvez aqui alguém esteja tendo sonhos com pessoas que nunca viu, com pessoas que não conhece, com pessoas talvez que estejam chegando na sua vida. Sabe, isso está mexendo com você aqui, essa carta da consciência. Eu vejo você pensando, refletindo sobre isso, tentando entender esse momento. A carta do mestre me fala muito sobre, e além da ilusão, né? Você transformar um momento, você acordou e você pensar sobre esse sonho aqui, talvez algum ariano tenha costume, essa mediunidade mais onírica, vamos dizer assim, essa questão de sonhos mais profundos, mais proféticos, né, ou mais espirituais, alguma coisa assim, e para um grupo de arianos aqui, ou para uma pessoa específica, eu estou vendo que essa pessoa está sonhando muito com alguém ou alguma coisa que não conhece, você nunca viu. Essa carta do forasteiro me fala muito sobre isso. E talvez aqui esteja mexendo com a sua espiritualidade, sabe? O mestre me fala muito sobre sacerdote, sobre guias espirituais, entidades e tal. Aqui pra mim, tá? É assim que eu me comunico com os meus oráculos. E pra mim, me remete muito à espiritualidade essa carta do mestre. Junto com o sonho forasteiro, pode estar me falando aqui de um ariano ou um grupo de arianos que está sonhando com pessoas que nunca viu. E isso aqui quer trazer uma mensagem espiritual para você. E você vai tomar consciência disso nos próximos dias, ok? Agora, para outro grupo de arianos que não está sonhando com ninguém aqui, pode ser aqui alguma nostalgia ou algum desejo que não foi realizado e você aqui está refletindo sobre isso, se sentindo um pouco deslocado, né, da realidade, querendo aqui tomar os rumos da sua vida, sabe? Alguma coisa aqui querendo entrar na sua vida, talvez, e você refletindo,
ou seja alguém do passado querendo retornar. Vamos entender melhor sobre essa situação, tá? Vou pedir aqui para o tarô me explicar um pouco melhor sobre isso. Cara, mas esse negócio do sonho ali, eu também vou perguntar mais depois, mas eu vou deixar mais para o final, tá? Porque, com certeza, essa primeira mensagem que eu passei é para pouquíssimas pessoas, se não para uma pessoa que está assistindo, sabe? Não sei. Eu tô aqui com um negócio na minha cabeça, eu tenho que falar sobre isso, mas eu vou deixar para falar no final, tá? Então, se você quer saber, se você é essa pessoa, fica até o final para você entender que eu vou pedir mais informações. Mas vamos lá, seguimos aqui com a mesa de Áries. Por favor, clarifica o forasteiro. O que a gente está falando com o forasteiro? A Rainha de Espadas. Mais o quê? Para esse grupo de ariano que estão se sentindo... Só um minutinho, pronto. Um pouco deslocados. 8 de espadas. Mais o quê? Não, muitas cartas. O que está acontecendo aqui com Áries? Temperança. Rei de Copas. As de Ouros. 6 de Ouros. 5 de Ouros. Engraçado. Talvez aqui... para um grupo de arianos, que é o segundo grupo que eu falei, e não o primeiro, existiu aqui alguém que foi um pouco ríspido, talvez, que te travou. Alguém aqui que foi um pouco mais... levou a alguma situação com mais seriedade, meio que cortando aqui um desejo seu, sabe? Meio que, tipo, tirando as suas asinhas de alguma coisa que você queria. Eu vejo muito isso daqui no começo, com a carta do sonho, do forasteiro. Alguém meio que te deixou de fora, ou alguém cortou as suas asas, do tipo, não, isso aqui não é pra você não vai fazer isso aqui. E aí te trouxe aqui, talvez, um transbordo de sentimento, sabe? Uma maré muito grande de sentimentos, onde você se doou para alguém aqui ou para alguma situação, e no fim as suas asas foram cortadas e você foi obrigado a se retirar, ou dessa relação, ou desse lugar. A carta da temperança, eu vou pedir para clarificar, porque ela está aqui. O que essa carta da temperança quer me dizer? Clarifica a temperança, por favor. A temperança. O As de Ouros, o 10 de espadas e o 8 de ouros. Alguma coisa aqui que você queria, que talvez fosse uma grande oportunidade para você, ou fosse algum presente, ou alguma coisa muito preciosa, muito importante para você, e realmente foi cortado. Você trabalhou bastante nisso, você quis muito isso, você esperou muito isso. Mas a temperança, ela traz aqui como se isso tivesse sido feito de uma maneira meio sutil, sabe? De uma maneira um pouco sutil, como se essa pessoa tivesse feito nas suas costas, entende? Vou pedir aqui mais informações. O que foi feito aqui que cortou os sonhos, cortou as asas de Áries? O que foi feito? O que exatamente foi feito aqui? Foi pelas costas de Áries? Do que a gente está falando aqui? Gente, eu sei que a temperança, ela fala sobre 9 de copas e 9 de ouros. Eu sei que a temperança fala sobre, né, uma coisa mais equilibrada, uma coisa assim, justa, que você enxerga ambos os lados, enfim,
um tempero ali, né? Uma coisa que tem um balanço, né? Um equilíbrio. A temperança me traz muito isso, mas aqui, pra mim, não. Eu pedi para clarificar e saiu As de Ouro, 10 de Pau, 18 de Ouros. Talvez aqui a gente esteja falando sobre uma oportunidade de trabalho que você recebeu, mas e aí, por intermédio de alguém, sabe? E isso aqui foi tolhido, de certa forma. 9 de Copas com 9 de Ouros é uma coisa que você realmente desejou, uma coisa realmente que você estava para tomar em mãos agora, sabe? É o que isso? É sobre o que isso? Que estava para chegar para Áries. 2 de Ouros, Cavaleiro de Copas, 2 de Copas. Uma parceria que ia trazer muito equilíbrio aqui, mas talvez fosse uma coisa muito super valorizada por você, super estimada por você, e talvez não fosse tão bom assim, sabe? Talvez isso fosse te trazer algum prejuízo, tá? Talvez você tivesse com muita expectativa sobre isso, era um sonho seu, aqui você queria muito isso, e aqui pede, ó, de fundo de deck, como sombra, além da ilusão. Talvez você tenha se iludido muito sobre isso, porque aqui tem cartas de sentimentos muito genuínos, muito encanto, sabe? Muita doação, muito trabalho sendo feito, uma coisa assim de equilíbrio. Mas aqui tem cartas também muito prejudiciais, que é o 8 de espadas, carta de paragem, com rainha de espadas, que é ser mais prático, objetivo, uma clareza mental, uma coisa que precisava ser menos emoção e mais razão. Traz aqui o 5 de Ouros, que é uma coisa de deixar para trás, coisas especiais para, talvez aqui numa escassez, você enxergar melhor as coisas, ou alguma renúncia, sabe? E aqui a carta da consciência pedindo, e forasteiro é uma coisa assim que me remete muito a isso, entende? O 5 de Ouros aqui, ó, é a carta do forasteiro. De novo, você não é para você. É meio isso, sabe? Você esperou, você projetou, você teve muitas expectativas, mas isso aqui não era para você. Ou, assim, eu vejo muito também um momento de... Talvez se a gente estiver falando de profissão, de carreira, enfim... de uma parceria, de uma sociedade, é algo assim, sendo desfeito, porque você projetou muitas expectativas nisso e não era para ser, sabe? Vejo muito assim. Vou perguntar ao baralho cigano. Ou você estando muito lúcido agora, ou precisando de uma lucidez, porque essa carta, além da ilusão, fala muito sobre isso, se você tomando consciência de que o que você estava fazendo até agora, e eu posso estar falando de profissão, não serve mais. Agora você quer ser mestre da sua própria história e criar um novo caminho, sabe? Que aquilo que você sonhou lá atrás não faz mais sentido para você. É meio isso. A gente está falando de profissão, a gente está falando de transição de carreira. Do que a gente está falando aqui? Por gentileza. Me dá mais informações sobre esse momento de Áries. Árvore, crescimento, pode estar falando, ó, mudanças, mais o quê? Muitas cartas, está caindo muita carta junto. Sobre o que a gente está falando aqui para Áries? Árvore, navio, mais o quê? O urso. O cão e o sol. Ó, de fundo tinha os ratos, a criança, a cegonha e o livro. Olha só, a gente está falando aqui de uma transição, sim, profissional, tá? Aqui a árvore, o crescimento profissional junto com o navio. O navio é um movimento muito lento, né? Pesado. Algo que você precisa... Sabe, essa carta sempre me soa assim, eu vou falar um palavrão, tá? Eu peço desculpas. Mas assuma suas merdas. Aqui me fala sobre uma história, uma conexão, principalmente, estamos falando de financeiro, ou sobre os seus sonhos, ou sobre as suas expectativas, né?
de muito peso e que precisam ficar para trás. Precisam existir mudanças aqui, um crescimento vai vir através dessas mudanças. Assuma, não dá mais para você. O urso aqui meio que muito saindo aqui daquele momento de hibernar, sabe? Passou muito tempo ali ou dando ordem ou seguindo ordem, tentando ter um controle financeiro ou um controle dos seus sonhos, né, do que você quer para sua vida. E o cão aqui pedindo um certo cuidado para você ser fiel ou leal a você mesmo nesse momento, assumir aqui que não dá mais, e a carta do sol trazendo uma clareza mental muito grande e pedindo para você enxergar e se cuidar, enxergar as coisas como devem ser, olhar além, sabe? Aqui os ratos com a criança me traz aqui você desgastado, você perdendo aqui criatividade, alegria, sabe? E aqui pedindo para você inovar, né? Criar novas possibilidades. A cegonha, ela traz, é a carta dos imprevistos, é a carta de levar e trazer. Então ela leva aqui o que foi e o que pesou e o que está te consumindo, e traz aqui clareza, cuidados, novas oportunidades, um novo projeto, aqui novos trabalhos, novos projetos, novas histórias, tomar conhecimento de novas possibilidades para você. Ok? Eu vou puxar aqui o tarô egípcio para entender sobre essas novas possibilidades e depois eu volto para aquele primeiro assunto para a gente encerrar a mesa. Quais são os caminhos de Áries diante de enxergar, tomar consciência? Áries tomando consciência aqui de que não dá mais, de que precisa deixar um capítulo da sua vida para trás, profissionalmente falando. Quais são os próximos caminhos para Áries na vida profissional? A partir do momento que ele aceita as mudanças, né? A retribuição, olha a roda da fortuna, a mudança chegando, ok? Mais o quê? O assessoramento, você vai ter ajuda aqui de alguém, mais o quê? O desassossego, que é essa questão que você vive hoje, né? A veemência, trazendo aqui, ó, a persuasão. Essa carta da veemência, eu vejo muito como isso te agride um pouco, sabe? Essa decisão e esse desassossego que você vive está te agredindo. A carta, lembra da carta do navio que eu falei, assuma suas merdas? São coisas que talvez vocês não queiram assumir, do tipo, isso aqui precisa ser encerrado, mas você está insistindo naquela ideia ainda e o caminho está se afunilando. Talvez não esteja mais dando certo para você esteja perdendo dinheiro ou perdendo planos, enfim, parcerias importantes. E aqui me fala muito sobre isso, sobre você mesmo estar se agredindo com essa história, sabe? Porque aqui a carta da persuasão, ela traz força, coragem, inteligência emocional. E também persuasão aqui, ó. Alguém tentando te convencer de uma coisa. Você aqui tentando se convencer de uma coisa. E isso te agride. Isso te faz refletir, te tomar consciência. Tomar consciência. Mas o quê? O exame é você examinando todas as questões, olhando para a sua vida, planejando. E o que vem pela frente? Depois dessa mudança de Áries? O inesperado. Muito bom. Purificação. Mais o quê? A comunhão e a afinidade. Alguém vai te ajudar. Alguém vai te dar uma nova oportunidade. Aprendizagem no fundo de deck. O hierarca. Alguém aqui com um cargo, uma empresa, te oferecendo uma sociedade, ou alguém com um poder aquisitivo um pouco melhor, ou que já tem uma profissão, ou uma empresa, vai te oferecer aqui. Talvez um cargo novo, que você vai estar aqui na questão da aprendizagem, você vai aprender um cargo novo, por uma oportunidade dada a você, tá? E você vai ficar muito mais feliz, porque a roda da fortuna, ela chega mudando a sua vida, com ajuda e com purificação aqui, ó, comunhão e afinidade, ok? Então, os caminhos são muito bons aqui a partir do momento que você aceita as mudanças, Áries, tá?
Agora eu vou puxar, vou voltar lá para aquele primeiro grupo ou aquela pessoa de Áries que eu falei lá no começo, que é muito específico, tá? E muito singular essa situação, ok? Tem até uma carta ali do Delfos que chama Amor Singular. Ela me veio na cabeça agora, não sei porquê, para essa questão aqui. Vamos entender essa jogada. Então aqui eu falei sobre um ariano que está tendo sonhos com alguém, alguma figura nova, uma figura que você não conhece, que está se apresentando para você em sonhos. O que a gente está falando com esse sonho? O que está acontecendo com esse ariano que está tendo esses sonhos? Quem é essa pessoa que está atravessando os sonhos de Áries e se apresentando? O que é essa situação? Olha só o cão. Mas o que? Quem é esse cão? O que a gente está falando aqui? Carta da casa. Mais o que? Carta da estrela. Gente. Ai, tá aqui, ó. Fundo de deck, o sol e o cofre aberto. É uma entidade sua, um guia muito importante, um protetor, um guardião, enfim. A carta do cão é sobre proteção, sobre guardião. O cão protege a gente, né? Cão de guarda. Cão é amigo, cão é fiel. A casa, familiar, ancestral, proteção, segurança, sustento, pilar. E aqui a carta da espiritualidade, da estrela, gente. Falando aqui que tinha uma mensagem para eu passar, alguém aqui está sonhando com um novo guia, ou se você não conhece quem são seus guias, você vai entender melhor sobre esse guia que está tomando frente aqui, quer falar com você, quer se apresentar, talvez se aproximar de você, que é muito precioso. Olha, vai trazer aqui uma guiança muito preciosa para você. Você está com o canal aberto nesse momento e ele está te vendo, sabe? Você está se mostrando, talvez aqui a gente esteja falando com um grupo de arianos que esteja mesmo clamando a espiritualidade, pedindo por ela, ou se aproximando aqui, né, mais dos seus guias, pedindo para eles se apresentarem. Você vai ter esse sonho, alguém aqui com uma mediunidade muito onírica, de sonhos mesmo, vai ter aqui a presença de um guia espiritual. Ai, caiu uma carta no chão, só um minuto que eu vou pegar porque é importante. Pronto, peguei. Alguém aqui está sonhando com a presença de um guardião, né, de um guia espiritual. Vou ver se aqui o baralho do seu capa preta me fala um pouco mais sobre isso. Axé. Sabia que eu tinha que passar essa mensagem. Que guia é esse que se apresenta para Áries nesse momento? O punhal. Espíritos intermediários que trabalham para a dimensão em que vivemos. Povos de caminho. Mais o quê? Algum intermédio aí? A poltrona negra. Já explico. Mais o quê? Olha, eu acho que eu estou entendendo, hein? Acho que eu estou entendendo. O triângulo e o ovo. A carta dos acordos. E o que vinha depois? Caminhos de sol. Tá, lua refletida no mar. Carta, tá aqui, ó. Carta do cão. Está aqui presente. Então aqui, olha só. Aqui tem uma guiança se apresentando no caminho de Áries, ok? A espiritualidade está aqui interagindo com você. O intermédio, né, que a gente estava falando, essa interação por meio dos sonhos, né, que é o canal que a espiritualidade encontra nesse momento para se comunicar com você, ok? Porque tem um alerta aqui para você, tá? Essa poltrona negra, ela fala sobre você ter cuidado. É um alerta, tá? E aqui ela pode estar falando sobre depressão, doença grave, magia negra, fofoca, problemas psicológicos. Depois tem o triângulo e o ovo, que fala sobre mudanças em qualquer aspecto da vida do consulente. Sempre observando as cartas que permeiam, também pode significar uma gravidez ou uma viagem.
e as mãos em cumprimento, novas oportunidades que surgirão na vida do consulente, uma nova sociedade, extensão de negócios, ou até mesmo a chegada de uma pessoa que será importante em sua vida. Caminhos de sol, desimpedimentos na vida do consulente, as estradas são abertas, permitindo que a vitória possa chegar à sua vida. E o cão. Lembra da leitura que a gente encerrou aqui para falar sobre o primeiro grupo de arianos, que era sobre uma oportunidade que chega? Lembra? E o que eu falei? Que estava trazendo um peso de aceitar suas merdas, né? De assumir que um ciclo se encerra, que você precisa se refazer, que você está apegado a uma coisa que você está se afunilando e que isso te dói, isso te machuca, não, lembra? E que vai chegar aqui uma nova sociedade, um novo aprendizado, um novo emprego, uma nova oportunidade para você? Então, tá tudo interligado, gente. Aqui a espiritualidade vem trazendo essa guiança, esse cuidado com Áries nesse momento. Um guia se apresenta e se põe à frente dessa situação para te acompanhar nessa situação. Esse guia vai te acompanhar nessa situação de você finalizar um ciclo aqui profissional e começar outro. Aqui tem tudo aqui. E essa finalização, obviamente, está te trazendo algum momento depressivo, aqui falando aqui sobre problemas psicológicos nessa carta aqui, tá? E aqui a gente fala sobre as mudanças que acontecem na sua vida a partir desse momento onde você dá um start para o novo e dá um pause, ou um stop aqui no caso, né? Para o que já foi. Né? Você vai precisar de ajuda aqui, porque não é fácil mudar assim de perspectiva, mudar de sonhos, mudar de caminhos, principalmente quando a gente está falando de grana, que é o que sustenta a gente nessa vida. Aqui está falando sobre as novas oportunidades, e isso aqui vai ser acompanhado pelo seu mentor espiritual, pelo seu guia espiritual. Tá aqui, gente, desimpedindo, te trazendo esses novos caminhos. Gente do céu! Gente, que incrível, né? E a carta do cão aqui 2 vezes na sua mesa. 2 vezes. Eu vou pedir aqui para um outro baralho. Cadê? Tá aqui. Vou pedir para ele sim. Que é um baralho, tá de cabeça para baixo. Um baralho super espiritual também. Trazendo aqui mais informações sobre essa guiança, sobre essa proteção. Muito especial para Áries nesse momento da sua vida, que Áries precisa de acompanhamento e proteção para fazer suas transições, vamos dizer assim, né? A coruja, a guardiã da sabedoria, a serpente, carta de poder, e a unificação. A atração no fundo do deck e a fertilidade e a cura. E logo depois vinha a herança, renascimento da consciência. E o familiar, o aliado, de novo. O aliado no fundo, no começo do deck aqui. A carta do cão, lembra que são 2 vezes, aqui temos uma raposa, né? E o aliado, um familiar, um ancestral, de novo aqui uma guiança, gente. E pode ser aqui uma figura muito, muito sábia, muito antiga, uma entidade muito antiga sua, que está tomando frente, trazendo aqui a chave da sabedoria, do conhecimento, tá? Guardião da sabedoria. A coruja me remete muito a Nanã, né? Talvez aqui a gente esteja falando com muitos filhos de Nanã, né? Que precisam aí de um momento de renascimento, né? De recomeços, né? Que enfrentando um momento difícil, né, de remodelações na vida, de reformulações, né, trazendo aqui a verdade, a clareza das coisas, né, a sabedoria. A serpente aqui é uma interação com o espiritual, cara. A serpente é muito como um canal, né, com o espiritual. Aqui tem algumas tentações, tem crescimento, colheitas, né, tem aqui o poder, carta de poder, é você adquirindo poder, adquirindo sabedoria, adquirindo aqui agora um momento de colheita. A estrela de 6 pontas, a unificação. É você e a espiritualidade se tornando um só, através desse aliado aqui. Gente, que lindo, né? Que lindo. É uma mesa muito espiritual, vamos dizer assim,
com muita guiança, né? Vou puxar aqui uma carta final para Áries, para a gente encerrar essa mesa. E assim, você vai continuar ainda tendo um pouco desses sonhos, né? E você vai entender cada vez mais quem é esse guia, né? Talvez ele se apresente, dê seu nome para você, né? Você pode conversar com uma pessoa responsável, um dirigente de terreiro. Se você é da Umbanda, se você é do Candomblé, se você é do kardecismo, enfim, tanto faz. Se você é católico, se você é evangélico, você vai estar se aproximando de alguém da sua família espiritual que quer te proteger, sabe? Entenda como você quiser, mas existe uma proteção muito grande aqui nesse momento, na sua vida, nessa atual conjuntura. E aqui, para quem é mais da espiritualidade, pode estar procurando aqui ajuda, né? Para, de repente, ir numa gira, para conversar com uma entidade, entender melhor sobre isso. Ou você que já está, né, mais encaminhado, acender uma vela, conversar com seu anjo da guarda, conversar com seu preto velho, entender quem são esses guias, sabe? E ser um pouco melhor orientado, conversar com uma pessoa mais responsável, né, um dirigente que você conheça, ou vá até um terreiro e converse com uma entidade que você vai poder ter orientações melhores, né? Conselho a Áries nessa questão espiritual, por gentileza. Vou pegar de cima. Senti que devia. Dança do Sol, autossacrifício. Aqui a gente está falando, né, sobre todos esses enfrentamentos que você vai estar passando agora, né, com você mesmo. São coisas que só competem a você e a mais ninguém. Ideias, necessidades manifestadas aqui. É você, né, recriando os seus desejos, seus planos, né, o que você quer de verdade, o que te atende, o que te nutre, né, que a gente já tinha falado, o campo da fartura, o nome dessa carta. Cocopelli, a carta da fertilidade, aqui é você criando, você semeando, né, você aprontando aqui, preparando aqui o seu caminho, né, de fundo a gente tem Vaso Mágico, que é a carta da cura, e o Escudo do Leste, iluminação e esclarecimento aqui, através dessa guiança, né, que está se aproximando de você. Aqui tem Polvo de Pedra, conhecimento revelado, aqui a revelação desse guia para você, decisões, aliados, apoio. Então você vai estar aqui com um acompanhamento incrível para essa sua questão e uma guiança espiritual muito linda, viu? Parabéns, boa sorte, sucesso aí, Áries.